Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível, obviamente, atenderemos a sua solicitação e assim temos feito com inúmeros e-mails que recebemos todos os dias, em que o nosso telespectador, querido telespectador, nos brinda com sugestões de convidados, de temas, etc. Por óbvio, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Christian Wittmann. É uma satisfação, professor, recebê-lo aqui. Sua primeira vez aqui, professor? Exatamente. Minha primeira satisfação de estar aqui, então, né? Eu agradeço enormemente o convite aí, Cristiano, e o pessoal da Unifra está de parabéns pelo programa. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, queria ouvir um pouquinho da sua trajetória, né, no universo aí, dessa relação do Brasil com as armas nucleares, o que tem, né, de tratado internacional sobre isso, qual é a nossa posição diante dessa relação e principalmente, assim, claro, a gente vai avançando na conversa, né, mas a relação das universidades com esse tema. Então, Cristiano, para mim, como um antigo professor aqui da Unifra, é um prazer voltar à instituição e trazer esse tema do direito internacional que parece que é tão distante da realidade do brasileiro, né? Que é o impacto catastrófico que uma detonação nuclear pode ocasionar. E essa detonação, ela pode ser, Cristiano, pode ser acidental ou não, né? Ou intencional. Mas não há dúvida que qualquer uma dessas formas vai causar uma catástrofe irremediável e sem capacidade de resposta das instituições. Então, inicialmente, né, nós tínhamos um vazio legal no âmbito internacional quanto à proibição dessa arma, que foi suprido por um tratado agora que foi aberto para assinatura no dia 20 de setembro. E, vamos dizer assim, em decorrência disso também a nossa organização, a ICANN, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E, vamos dizer assim, antecipando um pouco a nossa conversa, né, esses temas em linhas gerais do Brasil. O Brasil, Constituição de 88, muito clara. O uso da energia nuclear é somente para fins pacíficos. Então, o Brasil já é um campeão no cenário internacional nesse tema de, vamos dizer assim, de não colocar em risco a população mundial com base nessas armas. Então, o Brasil já é signatário de outros tratados que proíbem armas nucleares no âmbito regional, especificamente o Tratado de Tlatelolco, que cria a América Latina como a primeira zona livre de armas nucleares, uma zona povoada livre dessas armas. Então, o Brasil é um campeão e que se demonstrou nos últimos anos também um campeão para trazer essa norma de proibição para o âmbito internacional. E dentro das universidades, assim, né, Cristian, o que se conversa sobre isso? Quais são as principais fontes de pesquisa aí, porque eu creio que também deve estar muito envolvido com essa questão, né? Inevitavelmente a gente tem que sempre tentar associar os nossos esforços com o papel das universidades. Então, de um lado, a pesquisa científica criou essa arma, né, o Projeto Manhattan, lá antes, né, da detonação em Hiroshima e Nagasaki, criou esse imbróglio que hoje a comunidade acadêmica também trata de solucionar esse paradigma de risco. E aí é que entra, por exemplo, o papel das universidades. Aqui no sul do país, nós temos lá na Unipampa o grupo de práticas em direitos humanos e direito internacional. Temos também outras universidades em Foz do Iguaçu, na UNILA, Universidade Latino-Americana, temos o professor Gustavo Vieira, que também lidera pesquisas, outras entidades não só associadas a universidades, mas também organizações da sociedade civil que também tentam trabalhar em prol da minimização ou da erradicação do risco que essas armas provocam no campo internacional. E vocês têm apoio governamental para isso? É insuficiente? Está adequado? Porque, obviamente, esse é um tema que interessa principalmente o Estado-nação, né? Com certeza. Na realidade, o Estado brasileiro, enquanto iniciativa do Executivo Federal ou estadual, não tem dado grandes aportes a esse tipo de pesquisa, vamos dizer assim, em termos de ciências sociais, do direito, trabalhando por esse tema. Obviamente, nós temos o reconhecimento de vários atores que trabalham, por exemplo, no Itamaraty, do nosso esforço em prol da criação de normas que proíbem esse tipo de armas e restringem o risco colocado à população civil. Mas realmente é insuficiente, mas assim, a gente segue porque é um trabalho que a gente, vamos dizer assim, dentro do nosso possível, tenta sempre trabalhar construindo, vamos dizer assim, templos às virtudes,
promovendo aquilo que é de melhor a ser, vamos dizer assim, difundido pela sociedade. Agora, obviamente, essa é uma discussão que tem tudo a ver com os direitos sociais, né? Tá no núcleo central, tá no seio dos direitos sociais. E aí, o histórico dos direitos sociais, para fins de pesquisa, é um histórico não tão agradável, né, em relação a bolsas de fomento, etc., do que outras ciências, como ciência da saúde, por exemplo. Existe um hiato fenomenal aí. Por que tu aproveitando a tua presença aqui, né, Cristian, eu sei que tu acabou de concluir um doutoramento aí, tá fechando um ano de doutorado. Na tua percepção, assim, por que esse fenômeno, né? Por que esse desinteresse, vamos denominar assim? Inevitavelmente, a gente tem que entender, dentro dessas gerações de direitos, os direitos sociais, o direito à paz e o desarmamento estão inseridos dentro de uma categoria da né, do transindividual, do direito difuso. Então, o direito à paz, o direito ao desarmamento no campo internacional é uma perspectiva a ser alcançada. E, inevitavelmente, seja enquanto direito social coletivo ou transindividual, nós temos sempre essa lacuna, porque me parece, ao meu juízo pessoal, que não há efetivamente um interesse, não há aparente resultado a ser mostrado por parte daqueles que financiam, o que é, na realidade, uma falácia. A gente está aqui trabalhando, difundindo um tema pouco explorado e que, vamos dizer assim, de uma importância realmente assim, global, porque não se resume aos Estados-nações. Por exemplo, falando do tema de uma detonação nuclear. Eu tenho participado de conferências desde 2010, para te falar, Cristiano, onde se tentou descobrir os impactos catastróficos dessas armas e como é que a sociedade seria capaz de responder a uma detonação. Então, dentro desse escopo, nós tínhamos juristas, nós tínhamos médicos, profissionais das mais distintas áreas. No Brasil, infelizmente, o jurista ele é um pouco renegado, né? Mas dentro dessa esfera internacional ele é muito valorizado, porque justamente dentro desse grupo interdisciplinar é que se, vamos dizer assim, compreendeu essa dinâmica de uma detonação nuclear como sendo irremediável e sendo incapaz de qualquer organização, governo, Estado, impossível dar vamos dizer assim, uma resposta humanitária. Eu lembro muito da primeira carta, correspondência, que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha enviou para a sua sede central em Genebra, depois da detonação em Hiroshima. Levou em torno de 20 dias para essa carta ser enviada. E o depoimento é emocionante, porque mostra que, vamos dizer assim, dentro dos primeiros dias, horas, dias, semanas, todos os hospitais estavam destruídos, a água estava contaminada, as pessoas morriam, vamos dizer assim, por problemas sanguíneos, do nada, né? Uma morte súbita, e assim você vê que todos os profissionais de saúde estavam mortos e assim por diante. Então não havia capacidade de uma resposta e vamos dizer assim, socorrer as vítimas. Então, por isso que a gente sempre trabalhou para a erradicação dessa área. Agora, existe uma tradição de ineficiência dos direitos transindividuais, né, no Brasil. Isso em todas as áreas, né? Mas o direito é um campo privilegiado para a gente entender isso. Há um fenômeno aí que deve ser melhor compreendido. Se você estudar o direito em relação às suas sub-áreas, né, vamos pegar lá o exemplo do direito civil, do direito processual civil, do próprio direito constitucional, existe uma tradição de insuficiência na concretização dos direitos transindividuais. Existem propostas, existe uma certa dificuldade do sistema, enquanto sistema, de enfrentamento dessas propostas. As promessas constitucionais incumpridas, etc., a gente verifica isso, né, numa série de setores do direito. E até que ponto, aí eu te pergunto, tu achas que isso acaba influenciando, né, num possível desinteresse brasileiro em relação a essa questão? Eu acredito que o desinteresse do brasileiro com essas temáticas transindividuais é porque justamente elas envolvem, vamos dizer assim, uma perspectiva que é distante do brasileiro. Então, por exemplo, a guerra, né? Qual foi o último conflito armado em que o Brasil esteve presente? Um outro tema que a gente trabalha, por exemplo, mina terrestre. Mina terrestre, o Brasil com toda essa extensão territorial não possui nenhum campo minado. Então são realidades completamente distantes do brasileiro, mas que cruzando as nossas fronteiras, como por exemplo na Colômbia, nós temos o país praticamente com maior quantidade de vítimas de mina terrestre. Assim como a gente vê situações entre Chile e Peru, Argentina envolvendo as Ilhas Falkland. Então são temáticas que para eles são muito vivas e para nós muito, muito distantes. Sim.
Certamente esse é a justificativa, né? Nós não temos exemplos de detonações nucleares próximas, né? Exatamente. Sobre esse tema, o que mais se aproxima da preocupação geral do brasileiro, infelizmente eu digo, porque uma detonação de uma arma nuclear é muito preocupante, pouco explorada, mas muito preocupante, mas é a questão da energia nuclear, né? Que é outro tema que deve, acredito, ser explorado por vocês em outro momento, mas essa questão de uma usina nuclear, mesmo que para fins pacíficos, traz consigo o risco vamos dizer assim, de uma radiação que extrapole os limites toleráveis. Então, e dentro da sala de aula, como é que tu trabalhas com isso? Assim, quais são as técnicas que tu usa? Porque realmente assim, esse é um tema muito interessante, que ainda não seja da nossa realidade, é um tema global, né? Então, é bastante... Então, logo os alunos tenham noção da complexidade, há um interesse bastante grande, né? Lá na Universidade Federal do Pampa, onde eu tenho esse grupo de extensão que trata com esses temas, não só com armas nucleares, mas com mina terrestre, bomba cluster. Por exemplo, um tema que está emergindo nos últimos 2 anos, que é os sistemas letais autônomos, que a gente poderia apelidar aqui de robôs assassinos, né, que já é uma realidade de alguns países que já possuem uma tecnologia de inteligência artificial capaz de ter um robô com uma arma, tendo ele sozinho, vamos dizer assim, a programação para que ele desenvolva, né, a escolha, autonomia decisória, a escolha entre a vida e a morte de alguém. Então, são temas que, vamos dizer assim, atraem o imaginário desse aluno. Então, a gente trabalha não só em sala de aula, mas também nesses grupos que permitem uma vivência prática, uma experiência de praticar o direito nessa área internacional, que envolve basicamente, né, a criação de instrumentos e a promoção de instrumentos de direitos humanos. Então, envolve desde da leitura, da discussão, da produção de artigos, o contato com o público, fazendo mobilização nas ruas, envolve também o contato com parlamentares. Recentemente a gente teve um grupo de alunos que foi a Brasília e dessa visita de campo, por exemplo, surgiu uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, são temas bastante profícuos para conseguir chamar a atenção não só dos alunos, mas também de determinados atores relevantes. Sem sombra de dúvida. Christian, precisamos fazer um intervalo, coisa muito rápida, 30 segundos, já retornamos, pode ser? Muito obrigado. Então, fique ligado, nós já retornamos, é super rápido, como disse, 30 segundinhos. Olá, meu nome é Jânia, sou professora do curso de farmácia. Estou aqui hoje para conversar um pouco a respeito do uso racional de medicamentos. Um tema que gera bastante dúvida é o uso de álcool junto ao medicamento. Se pode ou se não pode. Essa resposta é uma resposta complexa, porque cada medicamento ele vai interagir de uma maneira diferente com o álcool. Nós temos, por exemplo, o caso do ômega 3, que o seu uso concomitante com o vinho em doses moderadas é benéfico, por exemplo, a pacientes com problemas cardíacos. Em outras situações, como é o caso do uso de medicamentos que induzem o sono, essa interação pode potencializar esse medicamento, levando a efeitos adversos. Outros medicamentos podem ter o efeito diminuído junto com o uso do álcool. Quer saber mais? Fique atento às dicas do curso de farmácia. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Não deixe de mandar as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que, como sempre digo nos programas, em alguma medida nós temos conseguido atender as solicitações que nos são enviadas. Seja em nível de convidados, seja em nível de temas, sempre relacionados ao mundo jurídico, porque esse é o foco central desse programa. Meu convidado de hoje, já apresentei no primeiro bloco, o professor Christian Wittmann, da Unipampa. Christian, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a organização que tu estás na diretoria hoje, né? Que agora há poucos dias recebeu o Nobel da Paz, né? Falar um pouquinho mais sobre ela e sobre esses outros projetos, creio, não lembro se a elas
se a ela vinculados, como a questão das minas terrestres. Eu lembro que tu trabalhou muito com isso já também. Exatamente. Bom, a campanha internacional pela abolição das armas nucleares, da sigla ICAN, em inglês, ela surge em 2007, mas é em 2010 que ela tem, vamos dizer assim, uma grande estratégia nova, inovadora, a ponto de lograr, vamos dizer assim, algo inédito no cenário internacional, que traz o reconhecimento, então, do Nobel da Paz do dia 6 de outubro agora de 2017. Então, né, explicando, o cenário internacional, no que tange às armas nucleares, ele sempre foi muito pautado pela ideia da não proliferação, ou seja, que alguns países poderiam ter essas armas e os demais não. Sim. Então, o tratado, o mais histórico, o mais famoso tratado até então, que é o Tratado de Não Proliferação, ele permitia que 5 potências mantivessem seus estoques, o seu direito de uso, enquanto o resto dos estados não pudessem desenvolver essa tecnologia para fins militares. Então, esse era o status quo. Só que, obviamente, sempre foi a ambição da sociedade como um todo de ter a erradicação dessas armas. E esse tratado trazia no seu artigo 6º a obrigação de que essas 5 potências nucleares, elas deveriam, isso há mais de 50 anos, Sim. elas deveriam ter promovido, vamos dizer assim, negociações em boa-fé para o desarme nuclear. Nunca ocorreu, por incrível que pareça, né? Então, ao contrário, sempre houve a modernização dessas armas. Então, a comunidade internacional sempre se mobilizou para erradicar. Foram as inúmeras tentativas, mas por que a ICAN conseguiu, vamos dizer assim, ter uma iniciativa inovadora? A ideia foi justamente aplicar aquilo que já existe sobre minas terrestres, sobre bombas cluster, a ideia de armas nucleares. Porque o que nos espanta até então é que levou mais de 70 anos, 72 anos praticamente, depois de Hiroshima e Nagasaki, para que a gente proibisse essa arma. É inacreditável que uma arma que tem uma capacidade de destruição em massa tremenda, né, ela até hoje não tinha sido proibida. E esse é vamos dizer assim, o gancho que a ICAN descobriu e promoveu. Ou seja, primeiro nós temos que proibir essas armas para depois erradicar. E aí é que houve a mudança de mentalidade, de uma ideia de não proliferar, por uma compreensão de que uma detonação traz, vamos dizer assim, uma catástrofe humanitária. E aí não existem, né, bem claramente, Cristiano, não existe mão boa para uma arma ruim. A gente não pode pensar que alguns países são bons o suficiente para ter essas armas e outros não. Não, na realidade, nenhum poderia ter. E essa ideia, por exemplo, se você vê os tensionamentos, né, Cristiano, entre Coreia do Norte, Estados Unidos, Japão, a Índia e Paquistão, se Israel tem ou não tem armas nucleares, enfim, todas essas tensões que ocorrem, elas nos lembram o quanto nós estamos ameaçados, porque uma detonação lá traz impacto imediato aqui. Claro. Então, nós sempre defendemos que não existem mãos boas para armas ruins, né? Geralmente a imprensa, vamos dizer assim, a imprensa de massa vai ser tendenciosa a acreditar que os Estados Unidos é bom para ter armas e Coreia do Norte não. Não, na realidade nenhum dos dois. Sim. E é por isso que a gente, vamos dizer assim, conseguiu esse Prêmio Nobel da Paz que foi tão festejado desde o dia 6 de outubro agora de 2017. Eu imagino que desde então a vida de vocês tenha sido bastante conturbada em relação, né, da premiação e tal. Te vi na televisão dando várias entrevistas, né, como representante da organização. Desde 2014 a minha vida tem sido um pouquinho mais agitada porque eu faço parte então do conselho diretor da ICAN. São 10 organizações ao redor do mundo, né? Nós temos mais de 460 organizações membros e desse total, desde 2014, desde outubro de 2014, a gente participa então desse conselho diretor. Então, desde o dia 6, né, tem sido, vamos dizer, novos desafios têm surgido para mim e para todos os membros do conselho, desde entrevista, participação enfim, estamos aqui, né, mas obviamente não é por isso, a gente já tinha combinado antes, mas são várias as oportunidades que têm surgido para, vamos dizer assim, difundir esse tema. Então, realmente, né, agora os esforços estão muito focados também para a cerimônia no dia 10 de dezembro, quando vamos então a Oslo, na Noruega, para receber esse prêmio tão importante, histórico. Né? E imaginem, né? Um brasileiro dentro do conselho, gestor de uma organização Prêmio Nobel da Paz,
uma pessoa que enfim, né, labutou aqui em Santa Maria, hoje está lá em Livramento. Mas é reflexo de todo o trabalho que tu desenvolveu também, né, aí nesse tema e tal. Eu lembro desde a época lá que tu estava em Santa Cruz, trabalhando com isso também. O Gustavo sempre foi um parceiro teu, né, Gustavo Vieira, professor Gustavo Vieira. Também foi nosso professor aqui do Centro Universitário Franciscano. Eu lembro já em 2007, Cristiano, não sei se você lembra de um aluno, Lorenzo Sim, Schaeffer, claro. Ele nos acompanhou, aluno aqui da Unifra, nos acompanhou na época a negociação do tratado, que, vamos dizer assim, a negociação mesmo, né, das 2 semanas de negociações profundas em Dublin, na Irlanda, ele esteve lá com o apoio da instituição para acompanhar e pressionar os governos para ter um tratado forte como nós temos hoje. Então, inevitavelmente, né, a trajetória não é de hoje, né? Eu e o Gustavo já um pouquinho antes, mas eu iniciei com ele em 2004, então já é uma trajetória bastante longa. É possível dizer que o curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, em alguma medida, participou, então, da instituição desse tratado, né? Sem dúvida. Tinha aluno nosso lá participando e tal. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer assim, as iniciativas que na época eram coordenadas pelo Gustavo aqui, elas geraram frutos que até hoje a gente continua colhendo, né? Então, infelizmente o Brasil ainda não assinou o Tratado de Proibição de Bomba Cluster, mas a gente tem, por exemplo, publicações feitas aqui na Unifra, que até hoje são referências no Brasil, vamos dizer assim, pelo pioneirismo que foi o desenvolvimento desses estudos aqui. Até hoje são referenciados como uma bibliografia de base para muita pesquisa nessa área. Eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui para te ouvir um pouquinho sobre essas zonas de tensão a nível global, né? Como é que tu está vendo esse cenário? Tu está vendo, né, uma relação muito, né, perigosa, principalmente ali entre americanos e coreanos e tal. Como é que tu está vendo isso no cenário? E o que se fala sobre isso nas reuniões que tu tem participado? Pois, o cenário internacional ele é sempre pautado pela ausência de um órgão centralizador, tal qual nós temos, vamos dizer assim, os poderes dentro do Estado-nação, né? Então, essa ausência, ela traz muita insegurança jurídica sobre muitos aspectos. Então, de um lado, também a gente tem que ficar atento que essas tensões, elas também podem estar relacionadas, Cristiano, aos tensionamentos que têm ocorrido nos Estados-nação. Por exemplo, você vê emergindo em vários países uma direita, vamos dizer assim, extremista. Em alguns países, né, utiliza o vocabulário um termo em inglês que é alt-right, né, que é a direita alternativa, que na realidade é uma direita bastante perigosa, porque tem pregado vamos dizer assim, um retrocesso social bastante impressionante. E aí você vê, por exemplo, né, o que aconteceu em Charlottesville, nos Estados Unidos, e a reação, por exemplo, do próprio presidente norte-americano, Donald Trump, que levou dias para reconhecer, vamos dizer assim, a perversidade daquela manifestação de cunho nazista e preconceituosa, e depois ainda passou a culpar a esquerda, né? O lado que era, na realidade, vítima. Então, você vê que isso que está ocorrendo nos Estados Unidos, a gente vê em outros países também. Esse tensionamento que a gente vê também de uma direita crescente aqui no Brasil, ela também ocorre em outros países. E isso tem chamado a atenção. Na própria Alemanha, né, um partido que mais se assemelha aos preceitos nazistas, começou a ganhar espaço no parlamento, e isso tem chamado a nossa atenção. E aí esses tensionamentos também me parecem bastante oportunos para alguns países, né, para alguns governantes. Por exemplo, Donald Trump, que tem uma série de problemas internos, ele acaba encontrando na Coreia do Norte um inimigo que parece capaz de unificar também o cenário interno dele. Então, me parece que com esse inimigo, você tem uma atenção da imprensa a esse problema internacional, deixando então de lado muitas das problemáticas que ele mesmo cria no Estado-nação. Então, mas inevitavelmente, né, dentro do nosso trabalho com as organizações não governamentais, a gente sempre prega que não existe arma boa, não existe mão boa, Cristiano, para arma ruim. Então, a gente não pode estar associado, por exemplo, a minha existência, a tua, nós não podemos ter essa existência associada à vontade de Donald Trump. Sim, claro. E aí é que entra o nosso problema, um presidente que deixa a gente tão desconfortável a ponto de, a qualquer momento, a partir do seu ímpeto, colocar em risco toda a vida humana. Tu vê alguma relação direta ou não há relação entre terrorismo e a questão das armas nucleares?
Pois, vamos dizer assim, o que tem ocorrido nos últimos anos, Cristiano, e essa é uma preocupação nossa, que é, na realidade, a proliferação vertical, né? Nós temos, no cenário internacional, desde o Tratado de Não Proliferação, a ideia de que alguns teriam e outros não. Sim. Só que desses outros, você vê, por exemplo, que a Coreia do Norte saiu do Tratado de Não Proliferação. Israel não saiu do tratado, mas tem. Outros países não assinaram o tratado e possuem armas nucleares, como a Índia e Paquistão. Então você vê que há uma proliferação horizontal entre estados. E a nossa grande, né, e por isso que nós temos que trabalhar o quanto antes para erradicar essas armas, é que eventualmente essa proliferação horizontal possa sair para grupos armados não estatais. E aí sim, nós teremos um problema bastante complexo, né? A mina terrestre e bomba cluster, nós já temos essa proliferação vertical. Né? Grupos armados não estatais como o Hezbollah, as Farc, enfim, vários desses grupos, minas terrestres foram encontradas na favela da Rocinha. Então, tudo isso faz parte de uma preocupação mais ampla, que é justamente a proteção internacional da pessoa humana. Cristian, queria agradecer a tua presença aqui no programa, dizer que as portas sempre abertas, estamos à tua disposição. Eu que agradeço, Cristiano. Sempre que convidado, irei participar com o maior gosto. Nós que agradecemos. A você também agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!